Você já imaginou acordar um dia e ver uma notícia assim? Primeiro mamute moderno nasce em laboratório. Não num filme, nem numa série, nem em um documentário de ficção científica, mas na vida real. E acredite ou não, de um jeito ou de outro, isso já começou. Existe uma empresa chamada Colossal Bioscience, que diz que pretende trazer animais extintos de volta à vida. So welcome officially to Colossal Labs. This is the most advanced genetics lab, arguably in the world, and we definitely spare no expense in the process. This is the real Jurassic Park, isn't it? I think it's Jurassic Park with a conservation focus. No ano passado, eles quebraram a internet ao anunciar algo curioso. Eles conseguiram fazer com que ratinhos nascessem com pelos parecidos com o dos mamutes lanosos. Os cientistas identificaram quais genes eram responsáveis pela pelagem espessa e pela cor do pelo, e eles editaram esses genes em embriões de camundongos. Os ratinhos nasceram diferentes, com os pelos mais grossos e ruivos, parecidos com um dos mamutes encontrados congelados. Mas será que isso é o suficiente para trazer uma espécie de volta? Ou a gente só está modificando uma espécie atual até ela se parecer com outra? Hoje você vai conhecer 4 animais que os cientistas estão tentando trazer de volta. E um deles, eles já conseguiram ressuscitar. Lobo terrível. Esse lobo viveu há cerca de 10 mil anos, durante a Era do Gelo. Ele era maior e mais pesado que os lobos atuais, um predador feito para enfrentar animais gigantes que hoje já nem existem mais. E recentemente, a Colossal chocou o mundo quando anunciou que conseguiu trazer de volta os lobos terríveis, chamando esse evento de desextinção. Mas será mesmo? Eles não tinham um animal congelado, não tinham um DNA completo para simplesmente clonar, como acontece nos filmes. O que eles fizeram foi editar genes de embriões de lobos modernos, alterando partes do DNA para que eles desenvolvessem características que os cientistas acreditam que o lobo terrível possuía. Depois disso, esses embriões foram implantados em cadelas que serviram como barriga de aluguel. Os filhotes nasceram mais robustos, mais fortes e brancos. Só que não existe comprovação científica de que o lobo terrível era branco. Essa imagem ficou famosa principalmente por causa da série Game of Thrones. E aí surge uma dúvida. Será que essa escolha foi puramente científica? Ou também existe um pouco de marketing envolvido? Inclusive, um dos lobos recebeu o nome de Khaleesi e eles já posaram para fotos do Trono de Ferro e até com o autor dos livros que inspiraram a série, que foi convidado pela empresa para divulgar o projeto. E então a pergunta volta. Se você pega um lobo moderno, edita partes do DNA e faz ele nascer maior e mais parecido com um lobo antigo, você trouxe o lobo terrível de volta? Ou você só criou uma nova espécie inspirada nele? Porque no fim das contas, esse novo híbrido não tem o mesmo DNA da espécie extinta. E tem mais, ele vivia no mundo que hoje não existe mais. Caçava presas que desapareceram. Então onde ele viveria hoje? Em reservas fechadas, em zoológicos, ou viveria como um experimento? E é aí que essa história começa a ficar ainda mais interessante. Dodô. Agora, vamos falar de um animal que virou praticamente sinônimo de extinção. O dodô. Ele vivia na Ilha Maurício. Era uma ave que não voava e, pro seu azar, não temia os humanos. Quando os navegadores holandeses chegaram à ilha por volta do século 17, foi praticamente uma tragédia anunciada. Os dodôs foram caçados para servir de alimentação. E para piorar, os animais que os europeus trouxeram junto nos navios passaram a comer os ovos do dodô, que eram colocados direto no chão. Em poucas décadas, a espécie desapareceu. Mas diferente do lobo terrível, o dodô não viveu há milhares de anos. Ele foi extinto há cerca de 400 anos. A ilha ainda existe. O clima é parecido. O dodô foi o maior pombo que já existiu. E a ideia é editar geneticamente os pombos modernos para que eles nasçam com características mais semelhantes possíveis às do dodô. Mas será que o ambiente de hoje é exatamente o mesmo de 400 anos atrás? Ou ele já mudou tanto que um novo dodô teria um papel completamente diferente? Tigre da Tasmânia. Esse caso é dolorido. O
tigre da Tasmânia foi declarado extinto em 1936. Foi tão recente que existe um vídeo dele vivo em um zoológico da Tasmânia. Não foi na Era do Gelo, foi no século passado. Ele vivia na Austrália e na Tasmânia. Era um predador marsupial que lembrava uma mistura de lobo com canguru. Ele foi caçado intensamente, porque os fazendeiros acreditavam que ele atacava os rebanhos. E aqui não estamos falando de um mundo perdido há milhares de anos. O habitat ainda existe. O tempo que passou é relativamente curto. Por isso, muita gente acredita que esse talvez seja o caso que mais faça sentido tentar reverter. Assim como o Dodô, a extinção dele foi causada diretamente por humanos. Então trazer esse animal de volta parece quase uma tentativa de corrigir um erro. Mas mesmo assim, não será exatamente o mesmo animal que existia antes. E isso muda completamente a forma como a gente entende a palavra voltar. Mamute lanoso. Agora, o mais famoso de todos, o mamute lanoso. Ele foi extinto há cerca de 4.000 anos, viveu em regiões extremamente frias do hemisfério norte e até hoje é lembrado pelo pelo espesso e pelas presas gigantes. E querer trazê-los de volta parece impossível, mas esse é o projeto mais ambicioso da empresa. A Colossal afirma que o objetivo dele é ajudar a combater as mudanças climáticas. Mas de que forma? Os mamutes viviam em regiões onde existe uma camada de solo permanentemente congelada, chamada permafrost. Hoje, com o aumento da temperatura do planeta, essa camada está descongelando e liberando gases que intensificam o aquecimento global. A proposta é editar genes dos elefantes asiáticos para que eles desenvolvam características semelhantes às do mamute, como maior resistência ao frio e pelagem mais espessa. A ideia é que no futuro, esses animais possam caminhar sobre regiões frias, pisando na neve e ajudando a manter o solo congelado. Parece uma solução incrível, mas aí vem a parte prática. Quantos mamutes seriam necessários para realmente causar alguma diferença? Dezenas? Centenas? Milhares? E quanto tempo levaria para formar uma população grande o suficiente? Primeiro, eles precisam conseguir fazer nascer um elefante modificado que realmente se pareça com um mamute. Depois, esse animal precisa crescer, se adaptar a um planeta cada vez mais quente e conseguir se reproduzir. E mesmo que tudo isso dê certo, até existir um grupo grande vivendo nessas regiões frias, podem se passar décadas. E será que o planeta tem todo esse tempo para esperar por essa ajuda? O CEO da Colossal defende o projeto dizendo que até 2050 podemos perder 50% das espécies que vivem hoje. You know, what's really terrifying is that we are forecasted to lose up to 50% of all biodiversity between now and 2050 if we don't do anything about it. So we have to develop new tools and technologies for conservation, and the de-extinction projects themselves kind of afford us the opportunity to do that. Mas surge a pergunta, será que investir bilhões para recriar espécies extintas é a melhor forma de proteger as que ainda estão aqui? Ou esses recursos podiam ser usados em ações diretas de conservação? Talvez as duas coisas possam caminhar juntas, talvez não. O que é certo é que estamos entrando em uma fase inédita da história. A extinção sempre foi vista como um ponto final. Agora, ela pode estar se tornando uma vírgula. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o futuro da vida no planeta. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. E já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos.